Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus esteja no seu coração. É muito bom fazer companhia a você através da TV Canção Nova, entrar na sua casa e no seu lar. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que tenho a grata satisfação de juntos realizarmos o estudo orante da Palavra de Deus no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Sim, crescermos na intimidade com o Senhor por meio da sua Palavra. Deixarmos que a Palavra de Deus penetre o nosso ser, transforme a nossa alma, o nosso coração e nos dê cada vez mais razão de viver. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos teu povo, Senhor. Teu povo eleito, teu povo santo, teu povo que se coloca diante da tua presença, Senhor, para viver e praticar a tua palavra. Por isso, dai-nos tua bênção, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dai-nos tua graça, Senhor, teu auxílio e tua poderosa proteção para guardarmos os teus mandamentos, para colocarmos em prática tuas leis e os teus ensinamentos. Eis-nos aqui, Senhor. Guardai-nos, iluminai-nos, protegei-nos, Senhor, pois nós somos teu povo. Nós precisamos do teu Espírito Santo, Senhor, e é por isso que nós suplicamos: vem Espírito Santo de Deus, Espírito de poder, Espírito de autoridade, de luz, de sabedoria, de entendimento, de conselho, Espírito que faz nova todas as coisas, para penetrarmos as sagradas Escrituras e ela se tornar o alimento da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos agora meditar a Palavra de Deus no livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 12 até o versículo 26. Anota aí no seu caderno, anote com a data de hoje, para pegarmos as direções de Deus na palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. Que riqueza é essa palavra! Assim se expressa o texto sagrado. Se ouvires estas normas e as guardares e praticares, o Senhor teu Deus te guardará a teu respeito, a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Ele te amará, te abençoará, te multiplicará, abençoará o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, o teu trigo, o teu vinho, o teu azeite, as crias de tuas vacas, as crias de tuas ovelhas. Na terra que a teus pais jurou que te daria. Serás abençoado mais do que todos os povos. Não haverá nem homem, nem mulher estéril no meio de ti, nem entre os teus animais. O Senhor desviará de ti qualquer espécie de enfermidade, não fará vir sobre ti nenhuma das terríveis moléstias do Egito que bem conheces, mas as mandará sobre todos os que te odeiam. Exterminarás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar, não lhe demonstrarás piedade, não servirás a seus deuses, pois isso seria uma armadilha para ti. Bom, aqui, que beleza, essa primeira parte do texto tem algumas direções para a nossa vida. Primeiro, as condições e as ordens que vêm do Senhor. Se ouvires, logo no versículo 12, esse versículo 12 ele é importante para nós. Se ouvires estas normas e as guardares e praticardes, o Senhor teu Deus guardará a teu respeito, a aliança e a misericórdia. Essa é a promessa de Deus. E aí o que segue é uma série de promessas de Deus. Mas sabe que as promessas de Deus, elas se cumprem, mas elas têm uma condicionante. Sim, qual é a condição? É ouvires. É ouvires. É ouvir o Senhor. Ouvir, ouvir e ouvir. Eu tenho cada vez mais ficado convencido, quando eu paro para meditar a palavra de Deus, o quanto precisamos do silêncio, meu Deus. Não é o silêncio estéril, mudo, infecundo. Não, é o silêncio que me faz penetrar no mistério profundo do amor divino. É o silêncio da escuta mais necessária, mais importante. É o silêncio da escuta de Deus. Eu não vou ter relação com Deus, não vou compreender os desígnios de Deus, não vou compreender a direção de Deus, não vou compreender a luz de Deus que
que me guia, que me conduz, que me leva adiante se eu não silencio o coração para ouvi-lo. Mas ouvi-lo de todo o coração, para que assim eu possa guardar e praticar suas normas. Você sabe que o coração tem os seus impulsos. Impulso da raiva, do rancor, impulso da afronta, o impulso de querer atacar o outro. Como é que eu vou conter esses impulsos da alma? Até aqueles impulsos mais frenéticos, até aqueles impulsos do entusiasmo momentâneo. Se eu não estiver com a lei do Senhor, meu Deus, dentro do meu coração. E aqui não basta saber, é preciso praticar. E a grande prática da vida é mesmo a oração. Por isso que a oração meditativa, silenciosa, refletida, recolhida, é ela que nos introduz na graça, é ela que desfaz a insensatez da alma humana, é ela que desfaz as fantasias que nós criamos, que se formam dentro de nós e se tornam verdadeiros monstros nos pensamentos e nos nossos sentimentos. E que beleza poder acompanhar cada uma dessas promessas divinas se cumprindo na vida e no coração de cada um de nós. Ele, o Senhor, te amará, te abençoará, te multiplicará. Cada um desses verbos tem um significado para a história de Israel e eles assumem também um significado único na vida de cada um de nós. Primeiro, Ele nos amará. Não precisa ter dúvida nenhuma do amor único, incondicional que Deus tem por nós. Mas não é só uma questão de Deus nos amar, é preciso que o amor dele esteja em nós. E o amor de Deus dele só não está em nós se nós o repelimos. Se nós não nos sermos tomados por este amor, Ele nos abençoará. Caminhar na graça é caminhar na bênção. Em tudo aquilo que fizermos e realizarmos, a bênção de Deus está sobre esta água, a água se torna um canal de bênção. A bênção de Deus está sobre mim, eu me torno um canal da bênção. E o que é bênção, senão a ação de Deus? Essa água abençoada, eu tomo banho e ela me lava. Mas essa água abençoada, ela me purifica do mal, da ação do maligno. Ela expulsa o poder das trevas. Quando eu me torno o canal da bênção, levo a bênção de Deus para a minha vida e para tudo aquilo que eu vou fazer. E essa promessa de Deus se cumpre, porque a bênção de Deus vai para o ventre, para o fruto do teu ventre, vai para o solo, vai para a tua plantação, vai para o teu trabalho, vai para o teu vinho, vai para o teu azeite, para a tua vaca, para as tuas crias e para tudo aquilo que você fizer e realizar, será feito com a bênção e com a graça do Senhor nosso Deus. E lá no versículo 18, que beleza, diz o seguinte: não tenhas medo, lembra-te bem do que o Senhor teu Deus fez ao faraó e a todo o Egito. Lembra, é importante lembrar. Lembra do que Deus já fez por mim, lembra-te do que Deus já fez por nós, lembra de o quanto a mão de Deus já nos levantou, já nos guiou, já nos orientou. Por que se apavorar? Por que temer? Por que se preocupar? Por que se agitar? Lembra das grandiosas provas que teus olhos viram, dos sinais e prodígios da mão forte e do braço estendido com que o Senhor teu Deus te fez sair. E aí eu vou para o versículo 21, que é outra ordem de Deus sublime. Não te apavores diante deles, porque no meio de ti está o Senhor teu Deus, o Deus grande, o Deus terrível, o Deus poderoso, o Deus amoroso. O Senhor teu Deus expulsará da tua frente essas nações pouco a pouco. Não poderás exterminá-las rapidamente, do contrário, se multiplicariam contra ti os animais ferozes. Não se preocupe que na pedagogia de Deus, no dinamismo de Deus, na ação de Deus, na sabedoria de Deus, Ele vai expulsar da nossa presença os inimigos da nossa fé. Tudo há de perecer, mas é preciso perecer primeiro a nossa ansiedade, a nossa pressa de querer fazer as coisas do nosso jeito e da nossa maneira. Meus irmãos e minhas irmãs, confiemos
na palavra do Senhor nosso Deus. É Ele que está dizendo que Ele é por nós e que nós não precisamos e não podemos nos apavorar, nos atormentar, temer o coração e aí ficarmos em meio a dissabores, temores e tudo mais. Que a mão dele esteja sobre nós, nos guiando, nos conduzindo e nos protegendo. Que a mão de Deus esteja sobre nós, dirigindo nossos passos e conduzindo a nossa vida. Que a mão do Senhor, nosso Deus, nos conduza. Porque o Senhor, nosso Deus, ninguém pode resistir a Ele, porque grande e temível é o Senhor. Muito bem, deixa eu convidar aqui para a nossa conversa, para o nosso estudo, para o nosso aprofundamento na palavra, o nosso querido Padre Antônio Xavier. O livro do Deuteronômio que estamos estudando neste tempo, ele é muito interessante na sua conjuntura total. No entanto, às vezes nós encontramos algumas expressões que nos deixam em situação de dificuldade, como a questão do voto de interdito, o anátema, que significa então que se deveria eliminar todos os povos que fossem conquistados, como nós presenciamos nesse texto que hoje estudamos, que não deve ter medo deles, que deve combatê-los, que deve subjugá-los. São expressões muito duras e que refletem para a gente um tempo muito difícil da vida do próprio povo de Deus e da vida da humanidade lá no passado. Esse texto foi escrito ali por volta do ano 450 a.C., o texto que nós temos hoje. Mas a história que ele narra é uma história que está ali por volta do ano 1200, 1300 a.C. Então nós estamos falando aí de quase 3.300 anos de história e a humanidade não era a mesma. Naquele tempo, se imaginava que o poder poderia vir exatamente da violência e da força, e por isso aquele que é mais forte, claro, isso se copiava da própria natureza, ele podia se lançar contra aquele que era o mais fraco. É por isso que às vezes as expressões são: não tenha compaixão desse povo, não faça isso, não faça aquilo, mas essas coisas, assim, para nós, precisam necessariamente serem atualizadas. É por isso que nós dizemos, nós que somos cristãos, que o Antigo Testamento, ele na verdade direciona para Cristo, que nosso Senhor é a chave de leitura do Antigo Testamento, mas não só a leitura daquilo que é promessa de Deus, daquilo que é graça de Deus, mas ele também é a chave de leitura daquilo que é censurável no ser humano. Porque nós presenciamos muitos erros, inclusive dentro desse livro, onde muitas pessoas tomam decisões que não funcionam. Por isso não se pode esquecer, a gente não pode na Bíblia buscar um versículo, especialmente do Antigo Testamento, e aplicá-lo como regra de vida imediata para a gente. Não, tudo aquilo que é retirado do Antigo Testamento precisa ser medido ali com aquilo que é o Evangelho, aquilo que disse nosso Senhor. É Jesus quem valida o Antigo Testamento e não o inverso. Isso é muito perigoso, especialmente quando nós estamos diante de leituras como dos profetas, onde nós pegamos promessas, como era o caso lá atrás da teologia da retribuição, fez o bem, recebe o bem, fez o mal, recebe o mal, essas coisas todas que não funcionam desse jeito. Jesus diz exatamente o contrário: de graça recebestes, de graça deveis dar, e nos faz lembrar que Deus cuida da gente, como quando fala da providência, até mesmo naquilo que a gente nem sabia que estava precisando, mas muito mais do que dos pássaros, cuida de cada um de nós. Isso é importante quando olhamos o Antigo Testamento, porque senão nós retiramos versículos soltos dali, e olha que tem muita gente que faz isso, e sai aplicando para o presente, e corre-se o risco de cometer um grandíssimo erro, para não dizer uma injustiça, ou até mais do que isso, poderíamos dizer um pecado contra a caridade. O Antigo Testamento, ele embasa e nos ajuda a compreender a pessoa de Jesus, mas a nossa fé é na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Não te apavores, porque no meio de ti está o Senhor teu Deus, é o Deus grande, é o Deus terrível. Não te apavores, minha alma, não te atemorizes, meu coração, não se preocupe, minha mente, porque diante de ti está o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor meu Deus, Deus de meus pais, Deus bondoso e compassivo, Deus clemente, misericordioso e fiel, que meu coração não se atemorize,
mas que meu coração se volte confiante para a Tua graça, para a Tua bondade. Que meu coração se volte para o Teu amor, Senhor, que faz nova todas as coisas. Que não se atemorize a minha alma, que não se atemorize o meu coração, porque o meu Deus é Ele que me guarda, na partida e na chegada, e é nele que eu coloco todo o meu ser. Guarda-me, Senhor, porque eu pertenço a Ti, eu sou Teu servo, e me ensina a fazer a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, não atemorize o teu coração, não te entregue às preocupações, porque há um Deus que cuida de nós. Pratiquemos seus mandamentos, guardemos suas palavras e escutemos o Senhor nosso Deus. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.